Olá, mestres e capivaras! Pessoal, hoje eu vou iniciar uma série de 5 vídeos ensinando como você pode aumentar o seu rank, tá? Tanto o rank de torneios, que é pessoas jogando contra pessoas, quanto o rank de internet, sem precisar aprender teoria, tá? Eu não sei se você tem aquele amigo que joga na internet e você consegue vencer ele algumas partidas, você consegue dar uma pressão no cara, né? Ou consegue dar uma pressão no cara, tá? E aí, quando vocês vão comparar o ranking na internet, por exemplo, no chess.com, que é um excelente site, você vê que o cara tem uma diferença não de 100 pontos, uma diferença de 500 pontos de ranking, né? Sendo que uma diferença de 100 pontos de ranking é uma diferença, no caso, se você for olhar um torneio feed, é uma diferença que, sei lá, em 10 partidas o cara ganha 9. O cara que tem 100 pontos de vantagem, né? Então é uma diferença muito alta, 100 pontos de ranking, né? E você vê que tem uma diferença de 500 pontos, cara. Isso é uma coisa que gera, de certa forma, uma revolta, sabe? Que você vê que ali no tabuleiro o cara não é tão melhor do que você, mas no ranking, né, até nos torneios assim tal, você repara que o cara tem um rate muito mais alto. E o pior, você não consegue chegar no rate do cara. Você sabe que você tem o mesmo nível do que a pessoa, né? Você sabe que você tem a mesma capacidade da pessoa, então a capacidade é bem próxima, mas os números não revelam isso, tá? Então, como a gente pode então fazer com que você de fato suba para o nível que você merece, né? Para você chegar a esse nível que vem essa série de aulas, muitas vezes você não necessariamente precisa aprender novas teorias, tá? Inclusive, se você aprender novas teorias, isso irá fazer com que isso irá te prejudicar, vai fazer com que você fique mais confuso, mais informações na cabeça, tá? Um dos motivos pelo qual você não está subindo no nível direito, o nível que você merece, não está ganhando as partidas pela internet, para você ter aquele boom, aquele salto grande, é porque às vezes falta você assimilar o que você aprendeu, ou então simplesmente falta você se organizar, tá bom? Eu vou mostrar aqui um exemplo, um exemplo aqui o meu, tá? Eu subi, galera, sem brincadeira, uns 600 pontos, tá? Em 3 meses, sendo que no último mês eu subi, se eu não me engano, 500 pontos, tá? Então repara para você ver aqui, ó, isso aqui é a minha evolução no último mês, em 30 dias, tá vendo? Aqui não tá dando para ver direito não, mas olha só a subida fantástica. Agora eu tô com um rate de 2028, tá? No chess.com, tá bom? E a subida, olha só, do dia 9 eu tava com 1698, 1700, tá? Do dia 9 pro dia de hoje eu subi o que? Mais de 300 pontos. Mais de 300 pontos de rate, tá? E se a gente for pegar aqui, por exemplo, 60 dias, tá? Se nós formos pegar aqui lá pro dia, deixa eu colocar no 90. Se eu for pegar lá pro dia 2 de setembro, por exemplo, tava 1604, mas teve dias aí que eu cheguei a estar 1500. Eu só não tô achando onde que tá aqui, tá? Isso é 2 de setembro. E nós estamos aqui em outubro, tá? Ou seja, é um mês e pouco, né? Quase 2 meses, vamos assim dizer, tá? E olha a subida que eu tive de 1600, tá? Subiu que 400 pontos. E detalhe, eu não tenho jogado toda hora não, tá? Eu faço em média umas 4 ou 5 partidas por dia. Eu comecei a ganhar direto. E se pegarmos um ano, teve um tempo que eu fiquei parado. Vou pegar aqui todos os tempos, por exemplo. Não, aqui não ficou legal não. Olha só, em 3 meses eu tava com 1494. Geralmente aqui ficou mais reto, que eu parei de jogar, né, por causa dos estudos. Comecei a voltar, foi praticamente em agosto, tá?
Comecei com um rate de 1400 e nessa brincadeira aí de que uns 2 meses, né? Vamos colocar 3 meses, eu passei de 1400 para 2028. E é o rate por enquanto mais alto que eu tô tendo, tá? O rate que eu consegui mais alto. E a tendência é subir ainda, tá? Eu já ganhei de um cara que estava no rate de 2108, tá? Como ele perdeu os 10 pontos, ele desceu para cá. E quem joga no chess.com sabe que você ganha muito pouco pontos por vitória. É em média de apenas 10 pontos, 8 pontos por vitória. Então você subir de rate no chess.com é complicado, tá? Então eu consegui ter um avanço muito grande. E como é que eu tive esse avanço grande? Foi através de aprender novas teorias, aprender novos métodos? Não, eu apenas me organizei, tá? Eu apenas me organizei e ao me organizar eu fixei o que eu já sabia e aí eu comecei a ganhar. Tudo começou quando eu estava conversando com um aluno meu, né? E um colega meu falou que eu estava com 1.600, se não me engano, e ele me falou que foi por volta dessa época aqui mesmo, a data, tá? Eu acho que eu ficava numa média de 1.600, às vezes subia para 1.700, depois caía e tal. E um colega nosso falou que tinha um amigo nosso que estava com rank de 2.200. E aí eu pensei, poxa vida, esse meu aluno consegue dar uma pressão nele, né? Consegue ficar com rate próximo a 2.200. Como é que eu tô com rate de 1.600? Né? Aí eu fiquei meio que revoltado. E aí foi a hora que eu pensei o seguinte, eu tenho que me organizar, porque eu sei que eu tenho um rate próximo a dele. Talvez eu não tenha 2.200, né? Mas eu tenho um rank bem próximo ao rank dele. E aí eu comecei a partir dessa data por aqui, tá? A me reorganizar. E eu vou mostrar nessa série de vídeos que eu comecei a fazer. Fazendo isso, galera, eu comecei uma série de vitórias, tá? Comecei a ganhar muitas partidas seguidas, às vezes 10 partidas seguidas, tá bom? Então aqui eu comecei a oscilar um pouco agora, mas antes aqui vitória, 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 vitória. Aqui eu perdi de novo, aqui ganhei, ganhei, aqui eu perdi. Quando eu cheguei próximo de 2.000 eu oscilei um pouco, mas antes, olha só, aqui perdi, aqui ganhei, aqui perdi, aqui ganhei, ganhei, aí perdi, tá vendo? Mas eu consegui uma série de vitórias, ganhava umas 5, perdia uma, tá? Esse sinal aqui de vermelho, tá vendo aqui, os vermelhinhos mostram os pontos que eu perdi, os mais mostram minha sequência de vitória, tá vendo aqui, ó? Então você pode ver que tem mais verdinhos, tá? Que eu embalei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sequências de vitórias, tá vendo? Agora que eu comecei a perder um pouquinho mais, né? Mas depois a gente consegue ganhar mais e vai subindo. Então note que tem mais verde do que vermelho, tá? Eu aprendi coisas novas? Não, até porque eu não tenho tempo. Eu faço doutorado em física, então eu não tenho tempo para ficar treinando xadrez, né? Então o que eu fiz foi apenas me organizar. Só para dar uma pincelada, uma das coisas que eu fiz, que eu estava me organizando, tô até aqui na minha sala, é começar a analisar a partida. Depois eu vou mostrar o que eu fiz, tá? Tem um site que você pega essas partidas, analisa e tem até pontuação de cada lance, tá vendo? E te dá pontuação e ali eu coloco as outras linhas. E além de te dar a pontuação de cada movimento, tem como você editar a posição e ele te fala quantos os valores da pontuação. Então isso me ajudou, tá? Então, por exemplo, estou jogando muito variante do dragão hiperacelerado. Então eu tenho uma pasta, né, um blocozinho da minha pasta que tem só partidas da dragão hiperacelerado minha, que eu coloco tanto derrotas quanto vitórias, que eu acho interessante. Da Índia do Rei, eu jogando a variante Sansmi, tá, de brancas, tá? E aqui são outras partidas. Depois eu vou explicar direitinho como é que eu organizo isso, tá? Outra coisa também, eu comecei a analisar
as partidas que eu estava perdendo, por que eu estava perdendo. Então eu vi que às vezes eu perdia porque eu tomava golpes de abertura. Então eu fiz um sisteminha que eu aprendi quais as aberturas que eu estava fraco jogando contra, tá? E aí eu estudava elas, isso aí me ajudou bastante, tá bom? Fazendo os exercícios de finais e de táticas que eu sempre estou inserindo aí no canal, também me ajudou muito. A questão é o seguinte, gente. Eu estou estudando no máximo 1 hora por dia, 2 horas por dia xadrez, tá? E isso está levantando muito a minha vitória. Só para você ter ideia, esse site chess.com, ele é bom que ele tem um paralelo com o Rank Feed. Então aqui, ó, nós podemos ver o seguinte: se você tem de 1500 a 1636, você tem desculpa. Se você tem 1500 rank do chess.com, isso equivale a um 1636 feed. Se você tem um 1800 no chess.com, isso equivale a um 1867 feed. Se você tem 2100 no chess.com, você tem praticamente 2100 feed. Então eu tô com um rate próximo a esse feed, acima de 2000 mais ou menos. Se você tem 2400, que é a média de um grande mestre mais ou menos, tá? Você já tem 2328 feed, tá? Então esse site é bom que ele faz um paralelo entre o rank feed, que é o rank internacional, com o rank do site, tá? Então, para o vídeo não ficar mais longo, não esqueça de se inscrever no canal, tá? De dar um like, compartilhar, tá? Porque em breve vai sair essa série de como eu consegui sair do meu rank, que era mísero, 1600 por aí, que ficava numa média, tá vendo? De 1600, não sei dessa média, para dar um salto gigantesco para 2028 e ainda tem a tendência de aumentar. Talvez no próximo vídeo eu já esteja em 2100. Teve um dia aí que eu passei praticamente um pulo de um dia para outro, de 1800 para 1900, por exemplo. Foi 2 dias que eu pulei. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Dia 13, tava com 1800. 15, tá vendo? Dia 15, por aí, 15 e 17 já tava com 1940. Tá vendo? Dia 17, 1964. E no dia 13, aliás, no dia 15, pera aí, dia 13 eu tava com 1819. Dia 15 já tava praticamente com 1900, 2 dias. Tá? Praticamente eu ganhei 100 pontos. Tá ok? Então isso aí foi apenas organização. Organização. Tá? Então não esqueça de se inscrever no canal para você ter acesso e ver o que eu fiz, tá? E detalhe, essa coisa que eu fiz de análise de partida e tudo mais, não há necessidade de você ter programas para isso. Você faz tudo na internet, de graça e sem fazer cadastro, tá bom? Então tudo que eu estou fazendo é de graça, todos os materiais que eu estou fazendo até para estudo, é tudo de graça, tá ok? Então é isso, mestres e capivaras. Até o próximo vídeo. Um abraço.